Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje tá um pouco diferente. Sim, estou na rua, tive um dia de adulta e eu tô aguardando aqui o horário do meu próximo compromisso. Comprei um cafezinho e pensei, vou bater um papo aqui, abrir meu coração sobre um tema que eu acho super importante, que é como eu perdi o medo de dirigir. Eu sei que tem muita gente que passa por esse problema, então resolvi aqui abrir meu coração, conversar um pouquinho com vocês. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, vai deixando o seu joinha e vem conferir comigo. Vai ser um papo muito de amiga, viu, gente? Como se eu estivesse conversando aqui com as minhas amigas, porque é um assunto que me assombrou por muito tempo mesmo. Eu tinha muito medo de dirigir. E aí eu pensei, poxa, vou abrir o coração e vou conversar, porque pode ser que tenha alguém do outro lado que realmente também sinta o mesmo que eu sentia. Pode ser que esse vídeo ajude alguém. E eu acho muito importante a gente compartilhar as nossas experiências, né? Então, eu vou começar do início. Eu sou habilitada desde os meus 18 anos. Então, pra mim, fez 18 anos era tipo um marco, assim, na minha vida. Eu ia tirar minha habilitação. Tanto que eu já tinha o dinheirinho ali, sabe? Tipo, eu fiz 18 anos, a primeira coisa praticamente que eu fiz foi me inscrever na autoescola. E o instrutor que me ensinou, ele foi muito atencioso e foi um fato muito positivo. Ele falou que o fato de eu não saber dirigir era muito positivo, porque eu não vinha com vícios, vamos dizer assim, de motorista já. Então ele me moldou, me ensinou assim, ó, do zero, sabe? Literalmente pegou na mão e me ensinou, e pra mim foi muito importante, foi muito bom, foi muito positivo. Só que eu não acreditava muito em mim. Então, é muito complicado quando a gente já começa um processo não acreditando na gente mesmo. Eu lembro que no dia da prova, né, eu tava muito nervosa e eu tinha certeza que eu não ia ser aprovada. Gente, eu tinha certeza. Tanto que quando o resultado saiu e, olha, você foi aprovado, eu falei, gente, não é possível, deve ter algum engano. Deve ter algum engano. E a gente já começa a primeira lição daí. Como os outros vão acreditar em você se nem você acredita em você mesmo? E, gente, desde o início eu já tinha esse problema de confiança. Eu não confiava em mim de jeito nenhum no volante. Até que eu comecei a trabalhar. Ai, gente, olha as histórias que eu tô contando aqui, mas tudo bem. Eu comecei a trabalhar numa empresa grande, uma multinacional. E depois de um tempo eu comecei a aplicar alguns treinamentos nessa empresa. E foi muito importante para o meu desenvolvimento profissional. Eu gostava muito de aplicar esses treinamentos, era muito legal. Só que esses treinamentos eu sempre estava acompanhada, né? Eu nunca tinha feito sozinha até essa data. E aí, chegou o fatídico dia que eu ia dar esse treinamento sozinha. Então, a empresa, né, disponibilizou um carro, né, da frota para que eu fosse dirigindo até o local para aplicar esse treinamento. E eu lembro que eu fiquei com muito receio, fiquei com muito medo. E na ocasião, eu comentei com algumas colegas, né, que trabalhavam comigo na época, que eu tava muito, assim, nervosa de pegar o carro e tudo mais. E todas, não, Flavinha, vai devagarzinho, vai tranquila, vai dar tudo certo. Só que eu tava em pânico, gente, eu tava com muito medo. E eu acho que quando a gente já tá com esse sentimento, a gente acaba às vezes até atraindo, sabe? Quando a gente já sai com esse sentimento, a gente acaba atraindo coisa ruim, não tem jeito. E foi dito e feito. Aquela noite fatídica, eu tinha saído um pouco mais tarde do trabalho, eu tinha trabalhado até mais tarde. E eu lembro que eu peguei o carro e o acidente foi muito bobo, né? Eu bati o carro nessa noite. E foi muito bobo, porque eu bati sozinha. Eu bati, tipo, numa grade, né? Pura distração. E eu lembro que eu fiquei muito nervosa. Eu criei, na hora, um bloqueio muito grande em mim. Porque eu fiquei pensando, gente, ok, eu não me machuquei. Foi só o dano físico do carro. Mas eu poderia ter me machucado. Eu poderia ter me machucado, eu poderia ter machucado alguém. Eu poderia ter tirado a vida de alguém. Aquilo me apavorava de uma forma, gente. Eu travei totalmente, eu só sabia chorar. Como eu estava próxima à empresa, um colega estava passando por ali também, estava saindo mais tarde aquela noite. E aí ele tava passando por ali, e aí ele viu o carro, e ele nem sabia que era eu. Ele parou pra realmente ajudar. E aí, quando ele me viu, ele falou, nossa, Flavinha, você tal. E eu desesperada, gente, eu só chorava. Ele, não, entra aqui, vamos voltar pra empresa, né? Pode ficar tranquila que eu vou pedir pra alguém vir aqui pegar o carro.
E eu lembro que aquela noite eu só chorava. E aí eu peguei, liguei pro meu chefe e eu falei, ai meu Deus, eu bati o carro, toda desesperada. E ele, você tá bem? Eu falei, eu tô bem, é o que importa, você tá bem, o carro tem seguro, fique em paz. E aquilo me deu aquele alívio no primeiro momento. Eu falei, né, realmente eu tô bem, tá tudo bem, né? É só o carro, né, tem seguro, então vamos viver a vida. Só que depois disso, gente, eu criei um bloqueio muito grande, muito grande. Eu ficava apavorada com a ideia de pegar no volante. E isso me travou por muitos anos. Eu não me permitia mais pegar num carro de novo. E aí acaba que a gente entra num modo muito confortável. Por quê? Eu não precisava dirigir, né? Tinha o fretado da empresa à minha disposição, tinha meu noivo na época, né, à minha disposição, então eu não sentia a necessidade de fato de dirigir, até que eu mudei de emprego, né, e nesse novo local não tinha fretado, mas aí eu conheci um amigo e eu ia com esse amigo trabalhar, até que um dia esse amigo olhou para mim e disse, Flá, eu vou sair da empresa, eu não vou mais ficar, vou procurar outra oportunidade, só que eu não quero deixar você na mão, eu quero que você seja independente, eu quero que você perca esse medo, porque a gente conversava muito sobre isso. E, gente, assim, carro na garagem, tá? Já, nessa época eu já tinha passado de noiva para esposa, tinha o carro do meu esposo que tinha lá à disposição e mesmo assim eu sentia muito medo, não conseguia dirigir. Meu esposo várias vezes tentou fazer com que eu dirigisse, conversava, vamos num local mais neutro, nada, gente, não adiantava, eu sentia muito medo e eu não conseguia de forma alguma. Até que esse meu amigo falou, Flá, vamos, eu te ajudo, né? E pra mim foi muito importante, porque foi naquele momento que eu acho que caiu a ficha, que eu não precisava depender de ninguém, né? Eu tinha o carro lá à minha disposição, eu tinha pessoas que me incentivavam e só dependia de mim acreditar e de fato ir. E eu lembro que a primeira vez que a gente sentou pra dirigir, ele conversou muito comigo. E era uma rua, gente, era pouquíssimos metros, era um percurso super curto. E mesmo assim eu senti muito medo, eu fiquei congelada na hora. Eu fiquei com muito, muito medo mesmo. Eu travei, eu tremia. E ele, vai, vamos lá, tal. E eu lembro que na época eu comecei a dirigir, foi pouquíssimos metros, até que eu vi tipo um motoboy, né, vindo na minha direção, pronto. Tinha alguém na rua que não era só eu. E aí já voltou aquele medo, né, Deus o livre, acontecer alguma coisa com ele. Ai, gente, o medo é uma coisa muito séria, né? E aquilo já me bloqueou de novo, já travei, já não queria mais. Mas foi muito importante para mim esse dia, porque nesse dia eu tomei a primeira iniciativa. Nesse dia eu liguei o carro e eu saí com o carro depois de muitos anos. Então esse dia foi extremamente importante para mim. Inclusive, Bruno, um beijo, amigo, muito obrigada por todo o incentivo que você me deu nesse período, tá? Foi muito importante. E depois disso, a gente começou um processo mesmo, né? De, eu levo e você traz o carro. E de pouquinho em pouquinho, eu fui aí perdendo o medo e fui começando aí a dirigir de fato. Até que chegou o dia que o meu amigo não estaria mais comigo nesses trajetos. E eu tive que encarar aí o meu medo sozinha. De fato, ligar o carro e ir sozinha. Eu lembro que o primeiro dia eu tava muito, muito nervosa. Eu tava assim, tipo, literalmente em pânico. Eu lembro que eu não tinha essa noção de olhar GPS, olhar o trânsito e simplesmente ir. Eu tinha muito medo mesmo. E aí eu lembro que eu coloquei uma música que eu gostava muito, que me relaxava, coloquei uma playlist gostosa e fui, gente, devagarzinho, morrendo de medo, mas fui. Estacionei em 2 vagas, se eu achar a foto. Porque eu tirei foto desse dia estacionando em 2 vagas. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês verem. Mas assim, eu fui. E depois desse primeiro dia, gente, eu não parei mais. Mesmo com medo, mesmo desesperada, sozinha, eu fui. E eu lembro que na primeira semana eu ralei o carro pra sair de casa, gente. No estacionamento do prédio, assim, eu ralei o carro. E aí eu subi desesperado, falei pro meu esposo, ai amor, eu ralei o carro, e agora? Ele, calma, tá tudo bem. Tá tranquilo. Você tá bem? Tô bem. Então tá tudo bem. E
Nesse momento, eu quis parar de novo. E ele falou, não, amor, você não vai parar de novo. Foi tão difícil para você chegar até aqui e você vai continuar. E ele me incentivou muito. Então, assim, eu devo muito a esse meu amigo, ao Bruno, e ao meu marido, o Rony. Eles me ajudaram muito nesse processo. E é muito importante que você tenha pessoas que acreditem em você, pessoas que não soltem a sua mão, pessoas que te incentivem e que vejam aí o seu potencial e vejam o melhor em você. Mas é claro, eu não vou ser aqui leviana. A gente precisa tratar os medos como um medo de fato. E se o medo te paralisa, se o medo te deixa apavorada, existem profissionais que podem te ajudar. Existem autoescolas para pessoas habilitadas, existem autoescolas para mulheres especificamente, né? Porque as mulheres geralmente têm um pouco mais de medo de dirigir do que os homens. Então existem profissionais qualificados, prontos para isso. Então, se seu medo é nesse nível de procurar ajuda de um profissional, não tenha vergonha. Vá, procure a ajuda de um profissional. Procure um psicólogo. Às vezes você não tem medo de dirigir, mas às vezes você tem medo de nadar. Às vezes você tem medo de outras coisas. E é muito importante você procurar um profissional. Só com a ajuda de um profissional, às vezes você consegue aí lidar com os seus medos. Outro conselho que eu tenho para te dar é vá com calma, vá no seu tempo. Eu acho que os medos, no geral, eles tendem a nos travar, a nos bloquear. E a gente tem que ir no nosso tempo. A gente tem que ir devagar e ir, sabe? Tipo aquela história de, se der medo, vai com medo. Gente, é literalmente isso. Vai com medo mesmo, mas vá no seu tempo. Vá devagar, vá com calma, não apresse o seu processo. Se hoje você conseguiu, exemplo, eu tenho medo de nadar. Se hoje você conseguiu entrar numa piscina, ótimo. Hoje você aprendeu a bater o pé. Ótimo, você já fez outro progresso. E dirigir é a mesma coisa. Eu tenho medo. Poxa, mas hoje eu consegui ligar o carro. Hoje eu consegui ir numa rua andar alguns metros. Então, respeite o seu processo, vá no seu tempo. Eu acho que isso é extremamente importante. E quando a gente consegue entender que a gente tem aí os nossos limites e a gente coloca aí alternativas para evitar esses bloqueios e driblar esses bloqueios e, de fato, fazer progressos, é extremamente importante. Então, eu acho que essa é uma das lições mais importantes que eu aprendi. E se eu posso te dar outro conselho, ainda falando do processo de dirigir, se você tem medo, é importante que o seu veículo tenha um seguro, porque é uma preocupação a menos para você. Nossa, Deus do livre, eu ralei o carro, dei uma batidinha. Você tem um seguro para aquilo. Eu acho que é uma preocupação a menos, você já vai ficar com o coração um pouquinho mais aliviado, um pouquinho mais tranquilo, sabendo que você tem aí um seguro para conseguir te ajudar aí numa hora de desespero que, porventura, pode acontecer. Outro conselho que eu gostaria de te dar é tome muito cuidado com caronas, né? Então, vamos supor, você começou a dirigir agora. Você tem que ter pessoas que, se você for dar carona, seja pro seu esposo, pro seu pai, às vezes você fica mais nervoso ainda, né? Aquela pessoa, olha a faixa, olha o farol, e você acaba ficando mais nervoso com tudo isso. Então, se no início você não se sente confortável em dar carona e ir com alguém do seu lado, não vá. Tenha pessoas que te incentivem, pessoas que acreditem em você, mas que não te bloqueiem, não causem aí esse nervoso em você, entende? Eu acho que é muito importante. E por último, mas não menos importante, arranque esse band-aid. Sim, quando a gente tem medo, seja do que for, a gente tende a bloquear mesmo. E a partir do momento que você resolve tirar esse band-aid e você resolve encarar seu medo de frente, você já iniciou. O dia de amanhã, ele não vai ser igual ao de hoje. Se hoje você conseguiu entrar no carro, ligar o carro e andar que seja 1 metro, show! Você já deu um grande progresso, entende? Se você tem medo aí, por exemplo, de nadar. Poxa, hoje eu entrei na piscina. Hoje eu aprendi a bater o pé. Comemore.
cada vitória, sabe? Eu acho que o medo, ele só vai te travar se você não encará-lo de frente. É claro que você tem que ter muita responsabilidade, principalmente falando de direção. Você coloca a sua vida e a vida de outras pessoas em risco, mas comece devagar. Comece aí no estacionamento, numa rua mais parada, comece aí manobrando o carro, aprendendo como estaciona, né? Tira a sua habilitação e comece aos poucos. Eu acho que quando você começa aos poucos, mas começa, isso que é importante, entende? Hoje eu não deixo mais nenhum medo me bloquear. Se eu tenho medo, eu respiro fundo, eu encaro ele de frente e eu falo, ok, vamos lá. E eu acho que a vida tem que ser assim. E por hoje é só. Abri o coração aqui pra vocês. Espero que esse vídeo ajude alguém aí do outro lado. E por hoje é só. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!